Boa noite, meus queridos. Paz do Senhor a todos. Tá todo mundo acompanhando. Eita, calma aí. Senão eu não enxergo vocês. Agora foi, esqueci do óculos. Tá todo mundo acompanhando essa série de exposição do livro de Jonas? Estão gostando? Glória a Deus. Tá todo mundo se identificando com Jonas, né? Sim, né? Ah, maravilha, né? Show de bola. Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui, estamos chegando ao final, no capítulo 4, o que é uma tristeza. Mas vamos tentar ver o que esse trecho fala conosco. Só para dar uma recapitulada geral, para todo mundo lembrar, tá bom? Mas antes, eu vou dar um resumão. Mas antes, eu não sei se vocês conhecem ou gostam. Quem gosta aqui, por exemplo, de mitos, histórias, mitologia? Ó, um gosta. Alguém gosta? Gosta, né? Lá no antigo Oriente Próximo, lá no Egito, eles acreditavam em uma coisa. Eles acreditavam que quando a pessoa morria, existia todo aquele processo ali de embalsar a pessoa, a mumificação, né? Onde eram conservados os órgãos, porque eles acreditavam que tudo aquilo que eles conseguiram em vida, eles iam levar para o além. E eles acreditavam que quando alguém morria, eles iam ali para um julgamento. E aí eles chegavam diante lá da deusa que eles acreditavam, né, a deusa chamada Maat, que eles acreditavam que era a personificação da justiça e da verdade. E aí quando chegasse na frente dela, ela ia pegar o coração deles e ia colocar numa balança. Então, de um lado dessa balança, teria o coração deles, e do outro lado uma pena. E eles seriam julgados pelas atitudes que eles tiveram em vida. Se foram atitudes boas, consciência boa, o coração deles deveria ser mais leve do que a pena. Se fosse atitudes ruins, um cabra ruim, ia ser mais pesado. E se fosse mais pesado, eles seriam devorados por uma besta lá, um monstro. E aí já era o paraíso deles. Então, eles acreditavam nisso, nessa questão do julgamento, essa balança do julgamento. E esse trecho aqui de Jonas que a gente vai falar, fala muito, eu olho para ele e vejo muito dessa questão da balança do julgamento do profeta Jonas. Então, eu vou pedir que vocês abram aí, Jonas capítulo 4. Não sei se vocês lembram, mas a gente está caminhando aqui pela história de Jonas, então a gente viu que no capítulo 1 ali, né, Deus veio até Jonas e deu a palavra dele para ele ir pregar em Nínive, para que aquele povo ruim, aquele povo que a gente viu ali no panorama do livro de Jonas, aquele povo que conquistava, arrancava a cabeça, deixava pendurado para mostrar o poder deles. Deus manda ele lá pregar para aquele povo, porque aquele povo deveria ser salvo. O que o profeta faz ali no capítulo 1? Ele foge. E é bem legal que o texto vai intercalando os capítulos e as situações que vão acontecendo. Então essa palavra do Senhor que veio até o profeta Jonas, e ele é desobediente a primeiro. Aí a gente vê que em seguida ele pega o barco, vem aquela tempestade, os marinheiros e o capitão reconhecem ali o Senhor, e aí Jonas é jogado no mar, Deus demonstra sua graça ali, e vem um peixe enorme, por favor não falem que é baleia, e engole Jonas, conservando Jonas, né? Porque imagine você ser jogado no mar no meio de uma tempestade. Não sei se você já viu os filmes, é um negócio monstruoso, ia morrer. Aí Deus vai lá e manda um grande peixe engolir ele. E aí ele tem a oportunidade dentro do peixe de orar e clamar ao Senhor. Ele vê que ele chegou ao fundo do poço ali, ele clama ao Senhor novamente, e depois o peixe joga ele para fora depois de 3 dias. E aí a palavra do Senhor novamente vem a Jonas, e dessa vez, diferente no capítulo 1, aqui no capítulo 3, ele é obediente. E ele vai para Nínive e ele prega aos ninivitas. Ele fala, se arrependam aí,
senão em 40 dias aqui vai ser tudo destruído. E os ninivitas, o que eles fazem? Se arrependem, né? Não são besta. E foi um arrependimento bom, né? Que se você vê o texto, jejum, quem gosta de jejum, foi até os animais jejuaram. Quem gosta de jejuar aqui, né? Até os animais entraram na brincadeira. Vamos jejuar e vamos nos arrepender ao Senhor. E aí chegamos ao capítulo 4, onde Jonas, nosso querido profeta, depois de ser obediente, pregar aos ninivitas, ele vê que os ninivitas se arrependem. Agora nós vamos ver a reação desse camarada. Abram aí, capítulo 4, verso 1. Depois de tudo isso aconteceu lá, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, com o arrependimento dos ninivitas, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassível, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E aqui vamos ler até aqui. Olha que interessante. Legal esse profeta, né? Olha como é legal ver o processo de Jonas. A gente viu que primeiro ele é desobediente, ali no capítulo 1. A gente vê que logo em seguida, no capítulo 3, a palavra do Senhor vem novamente para ele, e agora ele é obediente. A gente vê que logo em seguida, quando ele é jogado no mar, ele tem esse processo de oração com Deus, onde ele se aproxima dele e se derrama perante o Senhor. E agora ele tem um novo processo de oração, onde ele vai se aproximar de novo do Senhor, para ser o quê? Afrontoso. Ele vai reclamar com Deus. Ele vai reclamar com Deus pela bondade de Deus. Dá vontade de no profeta Jonas, né? Que coisa, né? Que coisa interessante. Mas é isso, é bom vermos essa atitude, porque essa atitude muitas vezes nos reflete essa questão do julgamento. E aí nós vamos caminhar aqui, nós vamos ver duas coisas do profeta Jonas, tá bom? Esse julgamento do profeta Jonas, e depois nós vamos ver esse descontentamento do profeta Jonas. Primeiramente, nesse julgamento, nós vemos o posicionamento dele. No coração do profeta Jonas, eu não sei se vocês lembram, mas lá atrás, a gente vê que no livro de Jonas, ele não vai demonstrar, ou ele não vai deixar em evidência a maldade do povo ninivita, por mais que eles sejam maus. O que vai chamar aqui em evidência é justamente essa maldade do coração de Jonas. Essa falta de compreensão de quem é esse Deus. Então a gente vê aqui que por mais que Deus tenha mandado o profeta Jonas ir lá e pregar aos ninivitas, e ele foi desobediente, depois ele foi obediente, no coração dele, o que ele queria? Eu quero é que os ninivitas se explodam. Por que essa maldade toda? E a gente conhece a história. Porque os ninivitas eram maus. Os ninivitas, no contexto político ali, eles estavam oprimindo o povo santo de Deus. E aí, o profeta Jonas quer fazer justiça com as próprias mãos. Olha lá, eles não merecem salvação. Eles têm que ter juízo na cabeça deles. É castigo. E é por isso dessa revolta do profeta Jonas aqui, porque o que ele quer é que o povo ninivita seja castigado. Esse é o desejo do coração dele. E aí por isso com essa revolta com a bondade do Senhor, com a bondade de Deus que está derramando a misericórdia dele sobre aquele povo. E essa atitude dele é justamente porque Jonas
esqueceu de onde Deus o tirou. Nós vemos que no decorrer da história de Jonas ali, ele chegou ao fundo do poço, literalmente. Chegou no fundo das profundezas do mar, dentro da barriga do grande peixe. Não tinha para onde ir. E o que Deus faz? Deus o resgata. E aí ele tem essa experiência de graça com o Senhor. Essa experiência com a misericórdia de Deus, onde ele estava no fundo do poço e Deus o resgatou. E aí ele vai lá e é obediente. E aí logo em instantes, ele esquece da graça de Deus. Ele esqueceu de onde Deus o tirou. E quantas vezes eu creio que pelo menos eu, não sei vocês, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. A gente esquece de onde Deus nos tirou. A gente chega no nosso dia onde nós demonstramos a nossa balança de julgamento e nós começamos a avaliar quem merece ou não ouvir a palavra de Deus. Quem merece ou não ter a nossa amizade ou o nosso relacionamento. Quem merece ou não a gente ter aquele esforço nosso de ir lá e pregar a palavra. Jonas demonstrou essa balança do julgamento dele aqui. Para ele, os ninivitas não eram merecedores de ouvir a palavra de Deus e nem de se arrependerem. E nós, muitas vezes, fazemos isso também ao colocar a nossa balança de julgamento. O Alan é chato, ele conta piada sem graça, para que eu vou ficar falando com ele? Ele está lá na frente e fica contando as piadas sem graça, a gente vai rir para não deixar ele sem graça, né? Não quero ter amizade com ele. É chatinho ele. Ou aquele rapaz não para de falar, meu Deus, para que eu vou me aproximar dele? Para que eu vou querer ter amizade com ele? Ou você olha muitas vezes para pessoas que tiveram pecados que nós julgamos e colocamos em balança, é assassino, não tem salvação. Não tem jeito. Pecou, já era. Para que eu vou perdoar aquele homem que pecou contra mim, que fez essa ofensa tão grande contra mim? Não merece. E nós nos colocamos no lugar de juiz, legislador, no lugar de Deus. Isso que acontece quando nós esquecemos de onde Deus nos tirou, que foi o que aconteceu com o profeta Jonas. Nós nos esquecemos que o mesmo lugar que aquela pessoa que nós achamos que não merece um pouco do esforço do nosso tempo, ou não merece ouvir a palavra de Deus, ou de acordo com as nossas concepções não tem mais jeito, está perdida, nós esquecemos que nós também, em algum momento da nossa vida, estávamos naquela mesma situação, necessitados da graça de Deus. Então, isso que o profeta Jonas aqui, com essa atitude, nos mostra. Ele esqueceu de onde ele saiu. E aí o maior mal que nós cristãos, que nós que conhecemos a palavra de Deus, é acharmos que a partir do momento que a gente conhece a Deus, a nossa essência está totalmente transformada, eu já estou com o corpo glorificado, eu já sou anjo, já posso subir. Esse é o nosso maior mal. É o você achar que por você ser salvo, já conhecer a palavra de Deus, você não necessita constantemente estar estudando a Bíblia. Ou você achar que constantemente você não necessita estar orando para esse Deus. Quando não fazemos isso, nós corremos o risco de esquecer de onde Deus nos tirou, de onde nós viemos. E aí, fazermos orações ofensivas ao próprio Deus, orações afrontosas, achando
que nós somos senhores de nós mesmos. E isso nos faz desenvolver uma religião, uma espiritualidade autocentrada. Uma espiritualidade onde quem é o centro de tudo, a religião onde quem é o centro é você. Onde você tem os requisitos e a análise para desenvolver quem merece ou não estar ouvindo e se derramando diante do Senhor. E aí, essa é a primeira coisa aí que nós vemos do profeta Jonas. Esse julgamento que ele fez. Ele achar que os ninivitas não eram merecedores de ouvir e de se arrependerem diante de Deus. E nós, infelizmente, muitas vezes caminhamos para isso. Porque nós não nos dedicamos o suficiente a nos derramar diante do Senhor. Nós não nos dedicamos o suficiente para entender que o ser humano, no seu interior, não é merecedor de nada. Tudo que recebemos é de Deus. O ser especial está atrelado ao que Cristo fez por nós na cruz. É você olhar para a palavra e você ler de Gênesis e Apocalipse e você está constantemente constrangido por esse amor que Deus derramou na sua vida. E você está tão constrangido e tão feliz por receber esse tesouro que você quer compartilhar com todos. Isso é que deve ser o nosso sentimento ao olhar para a Escritura e a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que te resgatou e pode resgatar qualquer um. Ele transformou um povo ruim, um povo idólatra, e transformou todos eles. Então, que a gente não desenvolva e não exponha essa balança de julgamento que Jonas nesse momento fez. Que você olhe para cada pessoa, para cada um, e olhe para ela e fala, ela é um alvo, ela precisa ouvir da palavra de Cristo Jesus, uma palavra que transforma, uma palavra que salva, que tenha isso no seu coração. E aí também, numa segunda realidade aí do profeta Jonas, a gente parte, além dele se enfurecer com a bondade de Deus, ele está descontente com essa atitude do Senhor. E aí é bem interessante que a gente vê que essa quebra, né, que de obediência e de contentamento, que é o que nós devemos ter como cristãos, sermos obedientes e ao mesmo tempo estarmos contentes com tudo aquilo que Ele nos dá, mas o que pode quebrar isso é a nossa ingratidão. É o nós nunca estarmos satisfeitos com nada. Jonas aqui estava descontente com essa atitude do Senhor. Ele estava descontente por Deus ter derramado sua bondade e misericórdia para os ninivitas. E aí essa ingratidão vai começar a se alimentar de você, e você vai estar constantemente descontente com a sua vida. E aí Jonas nem é dramático, né? A gente vê que Jonas fala assim, Deus, você derramou sua bondade sobre eles, me mata! Me mata porque eu não aguento ver isso. É melhor me matar do que ver eles se convertendo. Sério isso? Sério que a gente vê um profeta do Senhor, aquele que era o representante de Deus para a nação,
aquele que tinha como objetivo proclamar a palavra de Deus, ele chega para o próprio Deus e fala: me mata, Senhor, me mata, que é melhor do que ver esse povo se arrependendo, se convertendo, se derramando aos teus pés. Que coisa, né? Que doideiro ver um negócio desse. Mas, infelizmente, é isso. É interessantíssimo você ler a Bíblia, e quando você de fato entende, ou busca entender, os relatos da Bíblia nos mostram quem de fato Deus é. Os relatos da Bíblia nos mostram quem de fato nós somos. Pecadores miseráveis, dependentes da graça de Deus. E quando nós não conhecemos de fato quem é esse Deus, nós podemos tomar atitudes como essa. Atitudes autocentradas, onde eu estou no direito de julgar quem é merecedor de salvação ou não. Onde eu chego para Deus e falo assim: ó Deus, você fez errado, hein? Eu estou praticamente chegando e falando assim: ó, eu estou fazendo Deus a minha imagem e semelhança. É isso que ele quer, porque ele está se fazendo o próprio Deus. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Nós precisamos entender, e por mais que seja difícil muitas vezes você olhar para a Bíblia e entender essa graça soberana de Deus, não consigo entender. Precisa haver uma busca para compreendê-la e aplicar a nossos corações. Uma graça que nos constrange. Uma graça que nos transforma. Uma graça que nos salva. E assim como ela transformou e salvou Nínive, ela pode transformar e salvar qualquer um. Deus mostrou para Jonas uma coisa. E a gente vê durante toda a narrativa da Bíblia, né, o entendimento errado que foi acontecendo. Mas Deus mostrou uma coisa para Jonas. Que Deus não é o Deus apenas de Israel. Israel foi escolhido mediante a graça de Deus para que a palavra dele, que Jesus Cristo nascesse dessa linhagem, para salvar todas as nações. Para que a palavra e a salvação viessem para todas as nações. Só que Deus não era apenas o Deus de Israel. Ele é o Deus de todos. É o Deus de todo mundo, que tudo criou. E tudo está debaixo da graça dele. Nós precisamos entender isso também. Jesus Cristo veio, tomou os nossos pecados para si, se fez maldito ali na cruz, morreu por cada um de nós, mas ele não morreu apenas por você e por mim. Ele morreu por todos. E nós devemos levar essa palavra para todos, para que todos tenham a oportunidade de entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. A missão de Jonas era proclamar a palavra de Deus, aonde Deus mandasse ele ir. Era proclamar a palavra de Deus naquele momento aqui no livro de Jonas para os ninivitas, independente do nível de crueldade que eles tinham. Tinha que pregar. E a nossa missão é pregar a palavra de Deus a todos. É pregar a palavra de Deus aonde nós estivermos. Devemos levar essa nossa missão muito a sério. Nós que já estamos debaixo da graça salvadora, dessa graça salvífica dele. E aqueles que não estão, têm a oportunidade de entender esse evangelho, entender essa mensagem da salvação que Cristo nos mostrou através da palavra e entregar a sua vida a Ele. E a gente vai estar aqui caminhando já para o final, né?
algumas coisas que eu queria falar para vocês. Que a gente tente e evite seguir os mesmos caminhos que Jonas seguiu. Jonas, nessa narrativa aqui, ele não entendeu a graça salvadora de Deus. Ele não entendeu esse amor para com todos. Não é à toa que ele deu os 5 minutos dele aqui de estar revoltado com Deus. Que nós entendamos e queiramos entender e buscar o amor de Deus, a graça, a misericórdia dele, através da sua palavra, que nós temos um acesso tão fácil. Evite seguir esse caminho do descontentamento que Jonas fez. De não estar satisfeito com nada. Apesar que tudo que você já tem, foi Deus e Cristo que deu. Você já deveria estar mais do que satisfeito com isso. E nós às vezes esquecemos de onde nós saímos e estamos cada vez mais reclamando e com ênfase no reclamando. Não estou falando que nós não possamos ter desejo e pedir as coisas. Mas esteja satisfeito em Cristo Jesus em tudo que Ele te deu primeiro. Busque ter essa satisfação no Senhor, porque Ele é tudo o que basta. As outras coisas são apenas acréscimos e misericórdia derramada sobre a nossa vida. E nós, às vezes, nos concentramos muito mais nas coisas secundárias do que estarmos satisfeitos no próprio Senhor. Então, o que nós evitemos seguir por esses caminhos. Está com dificuldade? Eu sei, todo mundo passa por dificuldade. Agradeça ao Senhor, porque Ele supre. Está com dificuldade com seus pais, com seus filhos? Agradeça ao Senhor. Ele vai suprir e Ele vai te dar sabedoria para que você resolva tudo debaixo da vontade e da sabedoria divina que Ele dá para você. Está com dificuldade no trabalho? Busque ao Senhor, agradeça a Ele, porque Ele supre. Tenha um sentimento e uma atitude de obediência e contentamento no próprio Senhor. E também entenda que assim como Jonas tinha a missão de pregar a palavra, entenda que nós, igreja, temos a mensagem mais poderosa que existe na face da terra, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E essa mensagem, esse tesouro que nós temos, deve ser compartilhado com as pessoas. Deve ser entregue para outras pessoas. Não dá para ficar guardando só para você. Graças a Deus você teve a oportunidade de sair do fundo do poço, que outras pessoas também possam sair desse lamaçal da escravidão do pecado, conhecendo a mensagem de Jesus Cristo, para que elas possam se arrepender e serem transformadas como um dia você e eu também nos arrependemos e fomos transformados. Essa é a nossa missão. Isso foi o que Jonas tinha que fazer. Pregar o evangelho para os ninivitas, para que eles se arrependessem e se derramassem ao Senhor soberano Deus. E que nós possamos entender isso e ter uma espiritualidade saudável, entendendo de fato quem é esse Deus no qual nós servimos, entendendo a graça que Ele derrama sobre nós, entendendo a misericórdia, e com o desejo no nosso coração que outras pessoas também entendam e estejam debaixo dessa graça. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.